Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre a grande luta do século, né, entre o Mayweather e o McGregor, que vocês agora que estão assistindo já sabem quem foi o campeão e tudo mais, né? Eu tô aqui gravando, ainda não aconteceu a luta, mas né, a gente finge que sabe. Só que se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse vídeo pré-luta, né, contando a história dos dois lutadores e tudo mais, é só clicar aqui em cima. Porque hoje é dia de clássicos pelo mundo e eu tô de volta com um capítulo sensacional. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, deixa seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal, que eu tô quase chegando em 2.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia. E por falar em novidade, nosso site parceiro aqui do canal, né, pra você que não conhece, vai conhecer, pra você que já conhece, clica lá, acessa de novo. É o site MeuBet, pra você fazer suas apostas com dinheiro, sem dinheiro, aposta esportiva e tudo mais. E hoje eu vou falar sobre uma das maiores rivalidades do país, envolvendo literalmente dois gigantes do nosso futebol. Afinal, o nome do clássico é Clássico dos Gigantes. Trata-se do histórico, tenso e polêmico duelo entre dois dos maiores clubes do Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco. Pegando o gancho da partida de ontem, que terminou com vitória Cruz Maltina por 1-0, hoje eu vou falar do clássico entre Fluminense e Vasco, que recentemente completou nada menos que 94 anos. Já que o primeiro duelo aconteceu no dia 11 de março de 1923. Mesmo com o Vasco sendo lá de 21 de agosto de 1898 e o Flu de 21 de julho de 1902. E o primeiro jogo entre eles foi na verdade um amistoso disputado no estádio do São Cristóvão. Sim, o time que revelou Ronaldo Fenômeno pro mundo. E ele terminou com vitória vascaína por 3-2. Aí alguns dias depois, em 20 de maio daquele mesmo ano, aconteceu o primeiro jogo oficial entre eles e o Vasco voltou a levar melhor, agora por 1-0. Só que essa superioridade inicial do Vasco tem explicação. Em plena época do amadorismo no futebol em geral, não só o carioca, o time de São Januário pagava para os seus jogadores para eles treinarem em tempo integral. Tipo o que acontece hoje, guardadas as devidas proporções. Só que é claro que os outros times não aceitaram isso, já que o Vasco levava bastante vantagem, né? Principalmente no segundo tempo, quando a parte física pesava e tudo mais. Com isso, meio que mascarando um pouquinho de preconceito e racismo, já que 99% do elenco vascaíno era formado por negros e pobres, o clube foi excluído da liga, ficando de fora da disputa do campeonato carioca. Só que para não fugir do tema do vídeo, que é a rivalidade específica com o tricolor, aqui vai uma pequena pausa, né? Uma pequena propaganda. Não é pra fazer nada. Uma pequena propaganda, mano. Mano, o que você tá fazendo, velho? Não é pra fazer propaganda. Não, tem que acontecer, tem que ser agora e tem que ser nesse vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa ou outras histórias do Vasco, né, a fundação, tudo mais, o próprio clássico contra o Fluminense, curiosidade e tal, é só comprar esse livro aqui, que fui eu mesmo que escrevi quando eu trabalhei lá, que eu vou deixar o link na descrição para vocês comprarem e ficarem por dentro de tudo. Mas enfim, né, eu falei isso porque foi exatamente para contextualizar, já que foi nesse período que a rivalidade começou a pegar um pouquinho. Não só com o Fluminense, né, também Flamengo e Botafogo, mas hoje aqui é com o tricolor. Aí para completar, o Vasco voltou para a disputa do campeonato estadual em 1925 e logo nessa volta já encarou o Flusão. Resultado, mais uma vitória do gigante por 2-1. Só que no retorno veio a primeira vitória do tricolor e logo acompanhada com uma goleada, 5-1. Os anos foram passando e os dois se firmando cada vez mais como os gigantes do estado, ao lado, é claro, de Flamengo e Botafogo. Aí no dia 21 de setembro de 1952, uma multidão foi até o Maracanã para ver o duelo entre o campeão sul-americano de 1948, competição essa que deu origem alguns anos depois à Libertadores, contra o campeão da Copa Rio de 1952. Foi a segunda edição do primeiro campeonato intercontinental da história do futebol. E diante de uma multidão de mais de 120 mil pessoas, campeão estadual da temporada anterior acabou vencendo por 1-0. Só que aí, alguns meses depois, teve que ver o Vasco levar o título daquela temporada. Depois, mesmo com os dois disputando sempre, né, o título estadual, a primeira final só foi acontecer em 1976, com o Flu levando a melhor, vencendo por 1-0. Aí depois disso veio uma certa soberania do tricolor na história do duelo. Afinal, o Fluminense levou o Carioca de 80 e o Brasileirão de 84 sobre o rival, além de ter levado a melhor nos dois duelos que os dois tiveram na Libertadores, em 1985, que apesar de terem
terminado no empate, né, 0 a 0 e 3 a 3, a Conmebol acabou dando vitória pro tricolor, meio que no tapetão, que eles encararam a escalação do jogador Gersinho na época como irregular. Só que depois disso só deu o Vasco, que acabou empatando na estatística das decisões, já que até então estava 3 a 0 pro tricolor, vencendo os cariocas de 93, 94 e 2003 sobre o time das Laranjeiras. E nesse mesmo período, já nos anos 2000, eles se enfrentaram 2 vezes pela Copa do Brasil. Em 2000, o Fluminense eliminou o Vasco depois de 2 empates, em 1 a 1 e 2 a 2, e 6 temporadas depois foi a vez do troco Cruz Maltino, vencendo na ida por 1 a 0 e empatando a volta em 1 a 1. Bom, se nas décadas de 70 e 80 os dois viveram grandes momentos e o duelo foi muito equilibrado, já que os dois nesse período conquistaram 2 títulos nacionais, o tricolor levou os brasileiros de 70 e 84, enquanto o Vasco conquistou os de 74 e 89. Depois, entre o começo dos anos 90 e o início dos anos 2000, o Vasco foi bem superior, sendo campeão nacional em 97 e 2000 e conquistando também 2 títulos internacionais, como a Libertadores e a Mercosul, enquanto o tricolor amargou um período horrível. Acho que o pior da história do clube, com alguns rebaixamentos e a impressionante queda para a Série C. Só que agora o jogo virou, e enquanto o Fluminense conquistou títulos nacionais, como Copa do Brasil e 2 brasileiros, o Vasco acabou sofrendo com alguns rebaixamentos. 3 e todos para a Série B. E foi justamente nesse período, aliado com a volta de Eurico Miranda no comando do Vasco, os clubes voltaram a entrar em rota de colisão, acirrando ainda mais a rivalidade. E foi com uma polêmica atrás da outra. Teve a provocação da contratação do Ronaldinho, quando o Eurico chegou a falar que o craque estava 90% certo com o Gigante e acabou indo acertar com o tricolor. Teve a resposta do Cruz Maltino, fazendo a mesma referência com as porcentagens, só que usando a Libertadores, já que o Vasco tem a de 98 e o Fluminense bateu na trave alguns anos depois, mas nenhuma supera a das arquibancadas do Maracanã. Historicamente, a torcida vascaína sempre ocupou o lado direito do estádio, vulgo setor sul, entrando pela rampa próxima à faculdade, lá, o UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Isso porque, num consenso dos clubes do Rio de Janeiro com o Estado, que tinha construído o Maracanã em 1950, o primeiro time que fosse campeão nessa nova casa ia poder escolher o lugar da sua torcida para o resto da vida. Só que foi um acordo verbal, Só que 63 anos depois, o estádio passou por uma de suas maiores reformas da história, por causa da Copa de 2014. E aí o governo do estado saiu de cena e entrou o consórcio Novo Maracanã. E foi justamente ele que fechou o polêmico contrato com o Fluminense, permitindo que o lado direito das arquibancadas fosse ocupado pela torcida tricolor quando o clube fosse mandante no estádio, independente do adversário, inclusive o Vasco. Foi aí que deu merda. Desde então, as torcidas e os clubes não param de se provocar quanto a isso. Teve essa daí do El Destino, mano. Quem que foi o cara que publicou isso no Twitter do Vasco? Ainda depois tomou uma bronca. Porque na época era o Dinamite, era certinho e tal. Fui eu. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde há um baita equilíbrio, só que com vantagem Cruz Maltino. Começando pelas conquistas regionais, temos 31 campeonatos cariocas para o Fluminense, com 10 taças Guanabara e 2 taças Rio, contra 24 para o Vasco, com 12 taças Guanabara e 10 taças Rio. Depois temos o extinto Torneio Rio-São Paulo, com 3 títulos para o Vascão e 2 para o Flu, e na sequência aparecem as conquistas nacionais, com 2 empates, 4 a 4 no Campeonato Brasileiro e 1 a 1 na Copa do Brasil. Só que além disso, enquanto o Gigante da Colina tem uma Série B, o Tricolor possui um título de Série C. Agora, quando o assunto é taça internacional, aí só dá Vasco, com uma Libertadores e uma Copa Mercosul. Só que sem esquecer, é claro, de 2 títulos que são meio esquecidos pela maioria. No lado vascaíno, o Sul-Americano de Campeões, a competição, que eu já falei no vídeo e tudo mais, que deu origem para Libertadores. E no lado tricolor, a Primeira Liga do ano passado, que quase ninguém liga. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem permanece com as mesmas cores. No total são 365 partidas, com 120 vitórias do Fluminense, 143 do Vasco, além de 102 empates, já contando o duelo do último sábado, no dia 26 de agosto. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi separar 2 derbys que ficaram na memória dos torcedores, só que por motivos diferentes. Então, sem enrolar mais, vamos a eles.
E no primeiro jogo marcante de hoje tá até então a única final nacional entre os dois, válida pelo Campeonato Brasileiro de 1984. Sabe aquele tal ano dos sonhos? Então, foi assim a temporada de 84 para os torcedores do Tricolor, que conquistaram o estadual sobre o Flamengo e o nacional sobre o Vasco. E como o regulamento da época era diferente, os dois sofreram um pouquinho para chegar na grande final. Primeiro ficaram entre os líderes da primeira fase e depois lideraram as duas seguintes até chegar no mata-mata. Aí, enquanto o Flu passou por Curitiba e Corinthians, o Vasco desbancou Portuguesa e Grêmio. E foi logo no primeiro jogo que o Tricolor liquidou a fatura. Só que não foi nada fácil. Levando pouco mais de 60 mil pessoas no Maracanã, a torcida do Flusão viu Romerito aos 23 minutos do primeiro tempo marcar o tempo histórico. Do Fluminense! Romerito número 7, duas vezes ele! A jogada do Assis, Romerito fechou! Depois, diante de mais de 120 mil pessoas, o empate sem gols assegurou o bicampeonato do time das Laranjeiras. Já a vitória marcante do Vascão foi um pouco mais recente, em 2013, e ela foi mais moral para a torcida e para o time do que importante assim, porque não valeu título nem nada. O ano era 2013 e os bastidores de Fluminense e Vasco ferviam. O Eurico tinha acabado de voltar e o Tricolor tinha feito um acordo com o consórcio do Maracanã e tudo mais, polêmica que eu já expliquei. E essa foi justamente a primeira partida entre eles depois desse barulho todo. Aí tem mais, ela marcou também a volta de Juninho Pernambucano ao Maraca 12 anos depois que o Reizinho da Colina tinha pisado lá, foi pra Europa e tal. E quando a bola rolou, só deu o Vasco. Primeiro, aos 16, Juninho mostrou seu cartão de visitas e abriu o placar, e depois ainda foi comemorar na frente da torcida rival. É do Vasco! Na sequência, para piorar as coisas pro Flusão, Fred foi expulso após agredir Jomar. E com mais espaço, o gigante aproveitou e logo aos 2 minutos da etapa final, André fez o segundo. É do Vasco! Aí o Fluminense até que reagiu com Carlinhos, só que parou por aí. Perto do fim, aos 37, Tenório deu números finais ao clássico. Cruzamento! Gol! E só pra não esquecer que eu acabei deixando de falar lá no início do vídeo, o duelo entre Fluminense e Vasco chama Clássico dos Gigantes porque o jornal Lance lá em 2006 fez tipo uma enquete com os torcedores, que era o único clássico do Rio de Janeiro entre os gigantes e tal, que não tinha nome. Tipo Clássico Vasco-Flamengo, Clássico dos Milhões, tipo, Vasco-Botafogo, Clássico da Amizade e tudo mais, Flamengo e Botafogo também tem nome. Esse era o único que não tinha. Aí na votação pra torcida ficou Clássico dos Gigantes, porque são os dois clubes que levam muita torcida pros estádios e tudo mais, levava mais antes do que agora, mas tudo bem. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, já enrolei muito, o vídeo ficou grande demais. Então é isso aí, aqui no final eu deixo as playlists do canal, e é nóis, semana que vem eu tô de volta.